ensinando a quem quer aprender a amar. Meus alunos, estamos de volta com a nossa tradicional aula de História. Vamos reviver aquelas aulas que procuramos proporcionar para vocês a semana passada. Referência à independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias americanas. Vale a pena ver de novo. Observe bem. Mais uma vez, os Estados Unidos não passavam de uma colônia da Inglaterra. Os ingleses passaram a aumentar os impostos. Esses impostos repercutiu para que essas 13 colônias, organizada, formada na parte leste, banhada pelo Oceano Atlântico. O que o Atlântico banha o Brasil, o Atlântico também banha os Estados Unidos. Então preste bem atenção. Eclodiu uma guerra chamada Guerra de 7 Anos, envolvendo a França e a Inglaterra. Essa Guerra de 7 Anos teve a vitória inglesa. A Inglaterra venceu, mas com a ajuda, com o apoio dos colonos americanos. Ao terminar a guerra, vitória, vitória inglesa. França, você perdeu a guerra. Quem perde, paga. E a França, como perdedora da guerra, teve que indenizar a Inglaterra, cedendo parte do seu território. Veja bem, Canadá, que era francês, passou agora para os ingleses. Passou agora para os ingleses. A Índia, que pertencia à França, passou agora a pertencer à Inglaterra. A Flórida passou a pertencer à Inglaterra. Meus amigos, tudo isso foi a consequência da Guerra de 7 Anos. Com o final da Guerra de 7 Anos, o governo inglês não contou conversa. Veja, para mim e para os colonos daquela época, a covardia que a Inglaterra fez. Se os colonos americanos lutaram ao lado da Inglaterra para vencer a França, qual foi o pagamento que o rei Jorge proporcionou? Resolveu aumentar os impostos. Por que o rei da Inglaterra resolveu aumentar os impostos das 13 colônias? Porque ele precisava de recursos, ele gastou dinheiro nessa guerra de 7 anos e desejava ter o retorno desse dinheiro. E a única maneira que ele viu foi aumentando os impostos das suas colônias. E resolveu aumentar os impostos das 13 colônias americanas, que hoje representam os Estados Unidos da América. Então, essas 13 colônias recebeu uns impostos altíssimos. Dentre eles, o imposto do açúcar, o imposto do selo. Qualquer objeto hoje que você comprava, você tinha que pagar os impostos. O objeto vinha selado. Os antigos, na casa dos seus avós, vocês aqui no Brasil ainda vai encontrar móveis super antigos de 40, 50 anos atrás, que no fundo do móvel vai encontrar selo. Só que esse selo representa o imposto. Isso já é raízes dos ingleses que vieram também aqui para o Brasil. Esses impostos. Aquartelamento. Qualquer elemento das 13 colônias que fizerem manifestações que for de encontro às normas emanadas pelo rei da Inglaterra,
pode ser preso e fuzilado. Para isso, eu vou enviar soldados para as 13 colônias. Soldados ingleses. Agora tem o quê? Quem vai custear as despesas com esses soldados? Quem? Os próprios colonos das 13 colônias. Olha a incoerência. Você vai pagar almoço, janta e ceia, toda a estadia aos soldados ingleses, para os soldados ingleses lhe prender. E a lei do chá. O chá, o imposto era altíssimo. Então, vamos aumentar o imposto do açúcar, produtos vão ser selados, vamos aumentar os impostos do chá e vamos enviar soldado para a América. As 13 colônias não gostou dessa atitude. E não gostando dessa atitude, resolveu pegar em armas para lutar contra a exploração inglesa na América. Olha o movimento da Guerra da Independência. Essa guerra começou com 2 etapas. Agora não esqueça, alguém está incentivando as colônias a pegarem armas. Quem está sendo o motivador, o incentivador? Quem? Os iluministas, a maçonaria, a burguesia, os ricos comerciantes das 13 colônias estavam comprando armas e entregando a população para lutar contra a Inglaterra. Aí vem as etapas da guerra. Na primeira fase da guerra, as 13 colônias lutou praticamente sozinha, sem apoio de nenhum país, sem apoio de nenhum rival inglês. Isso ocorreu mais ou menos 3 anos de guerra, sem a colônia americana ter o apoio de ninguém. Só os próprios colonos lutando. E a segunda etapa, aí as colônias americanas passaram a ter o apoio da França, da Espanha, da Holanda. Os 3 países eram inimigos da Inglaterra, odiavam a Inglaterra. Agora resolveram ajudar as 13 colônias americanas. Olhe que fato importante vai ocorrer. Os colonos começaram agora a fazer sabotagem, a lutar com tudo que a Inglaterra tinha nas 13 colônias. Aí vem um episódio de suma importância. No porto de Boston, que era naquela época o principal porto das 13 colônias americanas, você não pode dizer Estados Unidos. Estados Unidos só a partir da sua independência. Você vai dizer 13 colônias. Qual era o maior porto das 13 colônias? O porto de Boston. E em 1773... tinha um navio ancorado no porto de Boston. Esse navio ancorado, parado, era um navio inglês. Estava cheio de chá. O que fez colonos americanos? Uniformizaram-se ou disfarçaram-se de índios peles vermelhas e pela madrugada, nevoeiro, frio causticante, os colonos americanos uniformizados de índios saquearam o navio e jogaram o chá que estava dentro do navio em alto mar. Até agora o serviço secreto americano pensava ser o quê? Índios peles vermelhas. Mas o rei Jorge
Mas o rei Jorge III descobriu que não tinha sido os índios, e sim colonos americanos magoados com o seu governo, que fez o rei Jorge III. Aí vem aquela tradicional pergunta de vestibular e concurso. Estou magoado com as 13 colônias, exclamou o rei. Eu vou enviar agora para a América mais soldados e implantar leis rigorosas. Essas leis rigorosas vão ser o quê? Eu vou fechar o porto de Boston. Ora, para as 13 colônias que viviam de importação e exportação, fechando o porto de Boston, não vai circular dinheiro. Olha a punição que a Inglaterra fez. E outra coisa, está proibido manifestações por parte dos colônios. Qualquer colônia que fazer manifestação, fuzilamento. Greves, fuzilamentos. E vão ter que me indenizar por haver jogado o chá em alto mar. Para as 13 colônias, essa atitude do rei Jorge III foi chamada, considerada leis intoleráveis. O que são leis intoleráveis? São as leis que Jorge III implantou após o saqueamento no porto de Boston. Cuidado, meu aluno, para não confundir. Mais uma vez, não confunda aumento dos impostos com leis intoleráveis. Aumento dos impostos repercutiu para que as 13 colônias fossem de encontro ao governo inglês. E as leis intoleráveis foram leis implantadas após o saqueamento, o episódio no porto de Boston, quando o navio foi saqueado e o chá que estava dentro do navio foi jogado em alto mar. Então, o que fez o rei? Mais sanções, mais punição para as 13 colônias. Por causa desse ato, fechou o porto de Boston. Proibiu manifestações por parte dos colonos. E agora estava exigindo uma alta indenização do chá que foi jogado no mar. Agora, como os colonos estavam sofrendo com o aumento dos impostos, e extra veio agora essas leis, chamadas leis intoleráveis. Aguarde próximos capítulos, certo? Fique estudando, fique raciocinando, certo? Eu estou o referido assunto. Muito obrigado. Pronto, vamos passar posteriormente as tarefas com referência a esse conteúdo. Obrigado por tudo. Estou com saudade. Olá, alunos e alunas do Colégio Mahatma Gandhi, eu aqui de novo, Jair Marques, professor de Educação Física de vocês. E hoje essa atividade vai ser administrada para os 8º e para os 9º anos, tá? A modalidade vai ser luta, isso mesmo, atividade de luta. Vocês conhecem algum tipo de luta ou praticaram algum tipo de luta na educação física? Se não, na aula de hoje conheceremos mais sobre essa modalidade de esporte. Vamos lá? Vamos começar? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo, com registro de 15 mil anos, encontrados, né, pintados em cavernas na França. Com o passar do tempo, foi evoluindo, com razão da necessidade de defesas de animais, dos seres humanos, até conseguir ganhar destaque na Grécia Antiga, permanecendo popular na Idade Média. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna de 1896, as lutas já estavam na programação olímpica e era o foco da competição. Os estilos grego-romano e estilo livre são disputados desde 1920 e hoje a Rússia é um dos países que mais domina justamente nessa prática. Aprender sobre a luta é também conhecer diversos povos,
como os orientais, responsável pelo desenvolvimento e refinamento de muitas delas. Cada uma tem um movimento específico que o atleta precisa de muitos anos para poder se desenvolver. Nós podemos aprender movimentos comuns, e há muitos deles. Nas lutas existem muitos movimentos de curta distância, como por exemplo, imobilizar, empurrar, puxar, desestabilizar. E também tem outros, tem os chutes, socos, defesas. Essas defesas podem ser tanto com os braços quanto com as pernas. Tem outros movimentos também de longas distâncias, que são com espadas, lanças e outros, que são implementados para golpear o adversário. A luta é um dos conteúdos das aulas de educação física. Ao vivenciá-las nas aulas, as atitudes desleais e de violências não devem ser permitidas, assim como ocorre nas competições oficiais de cada modalidade, né? Nas disputas, os oponentes têm que ser dominados por técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão, combinando as ações de defesas e ataques. Tudo isso dentro de um conteúdo de regras, como ocorre também no judô, no sumo, jiu-jitsu, boxe, esgrima e até mesmo no braços de ferro, também no cabo de guerra. A vivência e a presença das lutas nas aulas de educação física ajuda no desenvolvimento de muitos aspectos, além do aprendizado e da possibilidade do movimento, nas habilidades motoras, na capacidade física, assim como o desenvolvimento do raciocínio, da estratégia e do ataque, de aspectos sociais e afetivos, principalmente nas regras, no respeito, né, pelas regras e pelo adversário, no ganhar e no perder. Então, com todas essas informações, os alunos dos oitavos e do nono ano vão fazer um resumo. Isso mesmo, vão fazer um resumo de uma modalidade, né, de uma luta, né, que são várias lutas dentro dessa modalidade, né, judô, jiu-jitsu, enfim, vocês é que vão escolher uma luta e vocês vão fazer um resumo. Pode ser em folha de papel Chamex ou pode ser no caderno de vocês, tá? Vai ser com 15 linhas no mínimo, tá, gente? Com 15 linhas e vai ser a punho, tá bom? Nada de digitado, a punho. Para quem não visualizou, quando a gente voltar, eu vou passar de novo essa atividade e essa atividade vai valer mais 2 pontos para a gente poder obter uma nota de 0 a 10, que já foi passado alguns trabalhos para vocês. Então, boa sorte para vocês. Não esqueça de colocar o nome, a série, tudo certinho, tá? O ano.